Números compostos. Definição de número primo. Número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. E o número composto é aquele que possui três ou mais divisores. Então, toda vez que você for procurar a multiplicação ideal para um número existir, se só existir apenas dois fatores, então ele é um número primo. E a gente viu lá na nossa aula anterior que fator é a mesma coisa que divisor. Então, se um número tiver apenas dois divisores, ele é primo. Se ele tiver três ou mais, ele já é chamado de número composto. E aí, a gente tem algumas observações. O número 1, ele não é nenhum número primo e nem composto, porque ele só tem um divisor, ele mesmo. Então, muitas das vezes, o aluno ele se confunde e fala assim, o número 1 é primo. Não, o número 1 não é primo. O que nós sabemos é que o número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação, porque ele aparece como divisor de todo número natural, mas apenas uma única multiplicação dá ele, 1 vezes 1. Logo, o número 1, ele não é primo nem composto. Como o número 0, ele é múltiplo de qualquer número natural, ele possui infinitos divisores. Se você for fazer a tabuada de um número natural qualquer, o 0 sempre vai aparecer. Todo número natural multiplicado por 0 dá ele mesmo. Por isso a gente diz que 0 ele possui infinitos divisores, porque ele é múltiplo de qualquer número natural. Logo, o conjunto dos números primos ele é infinito. Mas tem uma observação muito importante. O número 2, ele possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Mas ele também é par. Isso só acontece com ele. Nenhum outro número par é primo. Apenas o número 2 par é primo. Não existe outro. Agora, como saber se um número é primo? A princípio parece muito complicado você ler toda essa regrinha, mas com a prática vocês vão adquirindo mais e mais habilidade para dizer se o número é primo ou não. Então, o primeiro passo, você vai pegar um número que você vai analisar e vai dividir por todos os números primos que são menores do que ele. E você vai dividindo infinitamente? Não. Você vai parar até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Então, é importante você saber o nome dos termos da divisão, que é o dividendo, divisor, quociente e resto, sabendo onde fica cada termo na divisão. Se nenhuma das divisões for exata, então o número será primo. O que é uma divisão não exata? É uma divisão que dá resto diferente de zero. Mas se no meio do processo você encontrar uma divisão exata, quer dizer, você encontrar um resto zero, então você pode parar o processo, porque o número não será primo, ok? E aí tem um exemplo. Verifique se o número 161 é primo. E aí a gente vai começar dividindo. Qual é o primeiro número primo que a gente conhece? O 2. Quando a gente divide 161 por 2, a gente obtém resto 1. Então, uma divisão não exata. Se você dividir por 3 e por 5, você também encontra resto diferente de zero. Mas quando você divide pelo próximo número primo, que é o 7, você consegue um resto zero. Então, o que acontece? Se o resto é zero, significa que ele tem mais de um divisor. Ele já tem o 1, ele já tem o 7 e ele já tem 23. Então, ele já tem 3 ou mais divisores. Então, o número ele não é primo. O segundo exemplo é verificar se o número 113 é primo. Mesmo processo. A gente vai começar dividindo pelo primeiro primo, que é 2. Então, o resto foi 1. Quando eu dividi por 3, que é o próximo número primo, o resto que eu encontrei foi o 2. Quando eu dividi pelo próximo número primo, que foi o 5, o resto que eu consegui foi 3. E aí eu dividi pelo próximo número primo, que é 7, que deu o resto 1. Mas acontece algo quando você divide 113 por 11. O seu quociente é 10. E 10 ele é menor do que o divisor, que é 11.
Quando isso acontece, você pode parar a sua conta, porque o número que você está analisando é primo. Tudo bem até aí? Então, para praticar, eu vou deixar que vocês verifiquem se o número 493 é primo. Bons estudos e até mais!